coisa tremenda nós estarmos na casa do Pai, não é verdade? Talvez para você vir ao culto no domingo é só ir à igreja, mas todas as vezes quando eu saio da minha casa para estar nesse ambiente, eu saio com uma única expectativa. A expectativa é a certeza que eu vou estar na casa do Pai. E há algo tremendo nisso, em estarmos na casa do Pai. E é um pouquinho sobre isso que eu quero dividir com os irmãos aqui nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Eu quero ler apenas alguns versículos. Versículo 9 em diante. Mateus capítulo 7. Versículo 9 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o seu filho lhe pedir pão, ele lhe dará pedra? Ou se um filho te pedir um peixe, o pai lhe dará uma cobra? Versículo 11. Disse Jesus: ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai que está nos céus, não vos dará boas coisas a todos quanto lhe pedirem? Amém? Olha que coisa tremenda. Jesus aqui está falando, o texto é muito claro, não precisa de muita explicação, né? Jesus era constantemente interrogado. Ele falou assim: gente, qual pai que, se um filho tiver fome e pedir um pão, ele vai dar pedra? Se um filho pedir peixe, o pai vai dar cobra? Provavelmente todo mundo respondeu: nenhum pai fará isso. Jesus falou: pois é, vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. E ele estava falando: agora imagina Deus que está nos céus, não vos dará coisas boas a todos quanto lhe pedirem. Queridos, é tão tremendo um ambiente como esse nessa manhã, o momento da adoração, onde nós nos derramamos aqui há poucos minutos, onde nós aqui pudemos derramar os nossos corações, e as pessoas não conseguem entender como que só cantando algumas pessoas se derramam de chorar, por exemplo. Esse é o poder da casa do Pai. Esse é o fenômeno da casa do Pai. Existem coisas que ambiente nenhum nessa terra proporciona, que a casa do Pai não proporcione. E esse negócio de paternidade é algo muito espiritual, porque Deus é Pai, mas Deus também deu aos homens o privilégio e a dádiva de ser pais. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a sua mão. Quem? Papais e mamães. É sobrenatural, não é? Ser pai é algo sobrenatural, ser mãe é algo sobrenatural. Deus nos deu o privilégio onde Ele divide um pouquinho daquilo que Ele sente. E como eu tenho aprendido sobre paternidade, eu também sou pai. E como Deus tem ministrado meu coração através da vida das minhas filhas. E através da vida dos nossos filhos nós podemos aprender muito sobre a nossa vida como filhos de Deus. Quando nós somos crianças, nós passamos por algumas fases e etapas da nossa vida. Por exemplo, toda criança, em algum momento da sua vida, papai e mamãe são oniscientes. Papai e mamãe sabem tudo. É a idade que a criança entra no porquê. Mãe, por que o céu é azul? Mãe, quem segura as nuvens nos céus? Mãe, quem apaga o sol? Mãe, aonde que esconde a lua? Por quê? Ou então é o porquê? Por quê? E a mãe vai respondendo até a hora que a pergunta, as respostas, né, cessam, mas as perguntas continuam até que ela fala assim: não sei, vai perguntar para o seu pai. Toda criança passa por essa fase, todos nós passamos. A fase onde papai é onisciente. Mas também, quando criança, passamos por uma fase onde para toda criança, papai e mamãe são onipresentes. A criança passa por uma fase da vida dela que, quando ela vai fazer arte,
quando ela vai aprontar em casa, antes dela fazer a arte, todos nós passamos por esse momento na nossa vida. Antes de fazer a arte, a criança faz assim, ó. Por que a criança faz isso? Porque naquele momento, ela sente, ela percebe, os olhos do papai e da mamãe estão aqui. E as crianças, elas aumentam isso, porque elas sempre são pegas no momento da arte. Então elas acham que papai e mamãe estão lá na cozinha, mas como que eles aparecem do nada na hora que nós estamos fazendo a arte? É que eles não sabem o nosso segredo, que a criança, quando está muito quietinha, está aprontando, e que elas não descubram o nosso segredo. Mas isso gera nos nossos filhos a sensação, em algum momento, que nós estamos em toda parte. Todo momento da nossa vida, em algum momento da nossa vida, nós vemos papai e mamãe são oniscientes, sabem tudo. Todos nós passamos por um momento da nossa vida onde papai e mamãe estão em todo lugar. E também em um momento da nossa infância, toda criança passa por um momento que papai e mamãe é onipotente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver criança disputando qual pai é mais poderoso. No jardim de infância tinham 3 crianças disputando o pai mais poderoso. Então uma criança olhou para a outra e disse: papai, quando me pega no colo, papai me joga para o alto e me pega de novo. Aí as crianças falam: uau, mas não podem ficar para trás. E ela tem que mostrar que o pai dela é mais poderoso. Então a outra diz: o meu pai é mais poderoso que o seu. O meu me joga acima dos prédios. Aí o terceiro tem que ganhar a disputa. E aí, para mostrar que o seu pai é onipotente, aí ele já vai para o exagero. Diz: o meu pai quando me pega, ele me joga lá em Deus. Sensação de onipotência. E por causa disso tudo, é por causa da inocência. A inocência gera isso no coração de toda criança. É por isso que um filho, quando vai a um shopping, entra numa loja de brinquedo, criança tem o poder sempre de escolher o brinquedo mais caro que há na loja. Mas a criança, ela não tem vergonha de pedir aos pais. Elas não têm constrangimento nenhum em pedir qualquer coisa. Criança entra no shopping, já pede tudo o que vê. Entra numa loja de brinquedo, papai, você compra. Por que ela pede? Porque ela acredita que papai pode comprar. Às vezes papai não tem o dinheiro no bolso. Às vezes tem o dinheiro da passagem para voltar para casa. Mas ela não sabe, ela pede na certeza que o papai pode comprar para ela. É a onipotência. Mas nós não somos crianças para a vida inteira. Nós saímos da inocência. E o que essa lição traz para a nossa vida hoje? O que se aplica na nossa vida hoje? É porque um dia você ouviu uma mensagem, uma palavra, uma pregação. E um dia você abriu seu coração para receber a Jesus. E a palavra de Deus diz em João capítulo 1, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, Jesus deu um poder a essas pessoas. Deu-nos o poder de serem feitos o quê? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa manhã? Que coisa linda, gente. Olha, só que aí as coisas começam a complicar. Porque nossos pais nos criam para nos tornarmos independentes. Então, você passa toda a sua vida com papai e mamãe treinando você para ser independente. Hoje, quase todos os que estão aqui vieram sozinhos, não precisaram vir com seus pais. Já tem a liberdade de andar, de sair, de ir e vir sozinhos. Mas sua vida um dia não foi assim. Um dia você não podia ir em lugar nenhum, a não ser com seus pais ou um adulto responsável. É ou não é assim? Mas quando você era uma criança inocente, quando você foi mostrando maturidade para os seus pais com o passar do tempo, quanto mais maturidade nós demonstramos, mais independência nós ganhamos.
Então um dia você pôde sair de casa sozinha, você pôde sair de casa sozinho. E quando você foi lá, fez tudo direitinho, a orientação dos seus pais, quando você demonstrou maturidade, papai e mamãe vai te dando mais liberdade. Então quanto mais maturidade você vai demonstrando na fase da sua infância e adolescência, mais independência você vai ganhando. Mas aí você veio para Jesus e agora você é um filho de Deus. E você foi treinado a vida inteira para ser independente. Aí é aí que as coisas começam a complicar para o nosso lado. Porque nós somos treinados a vida inteira para nos tornarmos pessoas independentes. Aí vem Jesus e muda tudo. Agora a gente ganha um pai. Porque nós achamos que todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas se tornam filhos quando nós recebemos a Jesus no nosso coração. Porque quando nós recebemos a Jesus, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Só que você foi treinado a vida inteira. Agora esse pai que você não ganhou, espera dos filhos uma coisa: dependência. Agora, como sermos dependentes, se passamos a vida inteira sendo treinados para nos tornarmos independentes? É aí que dá um nó. E é aí onde eu aplico a mensagem dessa manhã para os nossos corações. Nós temos uma dificuldade enorme, queridos, de experimentar Deus como um pai. Nós conseguimos ver Deus como onisciente, como onipresente, como onipotente. Mas às vezes, sem perceber, nós transferimos. Porque quando nós éramos crianças, nós vimos papai e mamãe onipotente, onisciente, onipresente. Mas à medida que nós saímos da inocência, nós descobrimos que papai não pode tudo, que mamãe não sabe tudo, e que papai e mamãe não estão em toda parte. E aí nós começamos então a ter as nossas primeiras frustrações com a paternidade. Aí nós crescemos independentes, e sem querer, nós acabamos transferindo essas decepções que nós temos ao longo da vida. Nós acabamos transferindo a figura do pai. Agora é o nosso pai que está nos céus. Existem muitas pessoas aqui nessa manhã, pessoas nos assistindo pela televisão. Que coisa tremenda, que coisa poderosa. E às vezes nós conseguimos entender que Deus é poderoso, nós conseguimos entender que Deus pode tudo, que Deus faz tudo, mas às vezes nós não conseguimos experimentar essa riqueza na nossa vida. Sabe, amados, o culto não é uma reunião social, não é uma reunião de negócios, e todos nós sabemos disso. E se eu pudesse resumir nessa manhã o que é o culto para mim, eu diria que o culto é o encontro do pai com os seus filhos. Olha, e há algo fantástico nisso. Você já viu quando um pai chega do trabalho e tem um filho novo em casa? Você já viu um pai, nós vimos aqui agora pais com seus filhos. É gostoso termos criança no colo. Dá trabalho, mas é uma delícia ter criança em casa. É uma delícia. O pai pode ser o durão que for, mas o encontro do pai com o filho é algo tão simples para as pessoas, mas é algo tão sobrenatural, tão surreal. Eu já vi pai brigão, que fala grosso no trabalho, mas quando está com o filho no colo, afina até a voz. Cadê o bebezinho de papai? Já vi pai extremamente tímido, que morre de vergonha, de às vezes falar em público, falar na empresa, totalmente introvertido. Mas quando um filho, quando esse mesmo homem tímido se torna um pai, ele pode estar no shopping lotado, na praça de alimentação, mas no encontro do pai com o filho, o olhinho dele brilha, e aí ele brinca com o filho, ele esquece que ele está num shopping lotado. E eu vejo alguns pais brincando, e quando a gente faz algo com uma criança muito novinha, a criança corresponde, a gente repete de novo. Por quê? Porque é fantástico, é tão simples. Mas qualquer adulto aqui sabe, não precisa ser pai para isso. Se você brinca com uma criança abre o sorriso para você, você se derrete todo. Agora, faço minhas as palavras do nosso Jesus.
Nós que somos de uma natureza má, sabemos, nos derretemos com um sorriso. Agora imagina o nosso Pai que estás nos céus. É fantástico, queridos, essa questão tão simples. Porque a questão de pais e filhos é que não existem ex. Não existe ex-pai, ex-mãe e ex-filho. Aqui nós temos crianças, adolescentes, nós temos jovens que já são jovens há algum tempo, e nós temos jovens que já são jovens há muito tempo, né? Nós temos jovens vovôs, jovens vovós, mas sabe o que nos torna um? Nós somos pessoas diferentes, nós temos histórias diferentes, viemos de famílias diferentes, e temos condições de vida diferente, posição social diferente, formações diferentes, mas tem uma coisa que nos torna iguais nessa manhã. Todos nós nessa manhã temos uma qualidade. Todos nós somos filhos. Não importa a sua idade, não importa a quantidade de cabelo branco que você tem hoje, ou alguns como eu que já está faltando cabelo branco também. Quando eu tinha 16 anos começou a aparecer cabelo branco, e eu fiquei triste. Mas agora com 38, eu já estou pedindo, oh Deus, eu estava tão feliz porque nem cabelo eu tenho mais, eu já ficaria feliz com os brancos. Meus cabelos estão caindo. Tem pessoas jovens, mas tem algo que nos torna semelhantes essa manhã. Todos nós somos filhos, ninguém aqui nasceu de chocadeira, como dizia meu avô. Todos nós somos filhos de alguém. E essa questão pesa muito na nossa relação com Deus. Eu fico vendo, e essa coisa de filho é uma coisa fantástica. Por exemplo, eu estou casado há 18 anos. E toda vez quando eu vou visitar a minha sogra, estou com 38, minha esposa com 35. Mas como é fantástica essa questão de paternidade. Toda vez que nós vamos embora da minha sogra, ela fala assim, crianças, cuidado para voltar para casa. Ô meu filho, cuidado ao atravessar a rua com essas crianças. Por quê? Porque não existe. Nós crescemos, eu cresci, mas para os pais é o milagre da paternidade. Somos eternamente crianças. Agora, aos pais que estão aqui, que já têm filhos que já até saíram de casa, quer ver deixar o coração de um pai feliz, de uma mãe feliz? É o dia que consegue reunir todos os filhos na sua casa. É sobrenatural. Nós chamamos esse lugar de quê, amados? De casa do Pai. É fantástico, a casa do Pai é onde nós encontramos descanso. Você pode ir na casa de qualquer pessoa que você não fica à vontade. Mas na casa dos seus pais você já chega à vontade. Você já abre a geladeira, você já pergunta o que tem para comer. Na casa do seu melhor amigo você leva meia hora de prosa para entrar nisso. Tem alguma coisa para comer? Você não vai fazer isso. Mas na casa do pai, mãezinha, o que a senhora preparou? Já vai lá, já levanta as panelas. E a mãe é tremenda, está cansada, mas só de ver a necessidade do filho comer, mamãe já vai lá, já mexe nas panelas todas, já vou fazer um arrozinho aqui, meu filho. Não, mas não precisa não, come. Não, meu filho, é rapidinho. Aí já acende o fogão, é a alegria de ter os filhos em casa. A alegria, isso é sobrenatural. Coração de um pai, a alegria do coração de um pai é ver os filhos reunidos. Aos pais que ainda têm filhos que moram juntos, a alegria do pai é ver os filhos brincando entre si. E o que entristece o coração dos pais é saber que os filhos estão brigados entre si. Na casa do pai é a mesma coisa. Interessante sobre esse negócio de paternidade, como que funciona. Quando a criança está correndo para lá e para cá, papai fala, filho, você vai cair, filho. A criança continua correndo, anda um pouquinho, esquece, se distrai com outras crianças, começa a correr para lá e para cá, correr para lá e para cá. Papai fala pela segunda vez, filho, aí já muda o tom. Você vai cair, meu filho. A criança, tá bom pai, aí dá uns 3 passinhos, vê a criançada correndo, corre atrás.
Na terceira vez, papai já muda mais o tom, né? Filho. O que acontece se a criança continua correndo? Sempre. Ela cai. Agora, olha como que essa questão de... Agora eu quero te mostrar o poder do colo do pai. Que coisa fantástica. A criança cai, rala o joelho. Ela sabe que ela caiu. Por que ela caiu? Porque ela estava desobedecendo ao... Mas quando ela cai e rala o joelho, mesmo chorando, mesmo desobedecendo ao pai, mesmo sabendo que ela está errada, ela poderia correr para um tio, ela poderia correr para o melhor amiguinho, mas a criança corre para onde quando se machuca errada, ferida, machucada, sabendo que não podia ter corrido, que desobedeceu, mas para onde que ela corre? Para o colo, papai e mamãe. Aí nós crescemos e perdemos a essência da paternidade de Deus. Muitas pessoas estão aqui e sentem saudade dos joelhos ralados, porque a vida não rala joelhos, rala os corações. Tem gente que chegou aqui hoje precisando de um colo. Às vezes nós caímos e tropeçamos, nós corremos para tantos lugares, mas nós esquecemos a direção de correr para o colo do Pai. Todos aqui são filhos. É porque muitas vezes as experiências que nós tivemos com os nossos pais terrenos nos projetam quando nós começamos a nos relacionar com Deus. Eu fiquei chocado um dia desses quando eu descobri, num dado divulgado pelo IBGE, que a cada 4 brasileiros, pelo menos um, não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento, na sua carteira de identidade. A cada 4, sobram 3. A cada 4 filhos do Brasil, pelo menos um desses 4 não tiveram a experiência de serem criados ou viverem com seus pais, ou porque foram criados em um lar dividido pelo divórcio, ou porque o pai sumiu na vida, abandonou o lar, ou porque o pai faleceu. A cada 4, pelo menos um filho no Brasil vem de um lar onde o pai é presente, mas ausente. E apenas um filho a cada 4 na nossa nação vem de um ambiente familiar saudável. Eu não sei o seu contexto hoje. Eu não sei quais são as lembranças que você tem do seu pai. Como pastor, eu já fiz muitos sepultamentos. E eu já pude ver tantos filhos
Ó glória, porque é segunda-feira, e ó glória, porque o som voltou. Muitas vezes nós encaramos a segunda-feira como, ai, começa tudo de novo. Não, mas hoje você vai ganhar um colo do Pai. A colo do Pai. Você talvez saiu de casa se arrastando. Talvez você chegou aqui com o coração moído. Tem mães aqui hoje que o coração está apertado. Tem mães que gostariam muito que seus filhos estivessem aqui nessa manhã com você. Tem mães aqui com o coração aflito, porque você não consegue resolver uma questão para o filho. Você vê seu filho sofrer, e como isso aperta os corações, como isso dói, como isso machuca o coração de uma mãe. Existem pais dessa manhã estressados, porque você se esforça tanto para dar o melhor à sua família e aos seus filhos. Tem pais aqui desempregados, e você se condena porque você se sente um inútil, porque o básico você não consegue trazer à sua família. Às vezes, quando nós somos crianças, nós achamos que papai e mamãe têm filho preferido. Quem veio aqui de grande família sabe que toda família grande acontece isso. Quando nós somos crianças, todos nós sempre achamos que papai prefere o fulano, mamãe gosta do Beltrano. Sabia que muitas vezes aqui na casa do Pai nós também temos esse mesmo sentimento? Talvez você ouve tantos testemunhos de fé. Talvez você ouve tantas pessoas e você ouve que as pessoas falam, Deus falou comigo. Aí você pensa, por que Ele não fala comigo? Talvez você está aqui hoje e você vê Deus atendendo a oração de tantas pessoas. E aí bate aquele sentimento, por que Deus não ouve as minhas orações? Eu quero dizer que nessa manhã, alguns precisam experimentar um colo do Pai. Mas alguns não sabem o que é isso. Alguns aqui tiveram pai, mas talvez tudo que você lembra do seu pai foi um bom pai. Não deixou nunca faltar em casa, apesar de todas as dificuldades que vocês passaram na infância. Você sabe, se lembra, papai e mamãe nunca deixavam faltar nada. Tem filhos aqui que se recordam, papai e mamãe tirava do corpo. Às vezes só tinha um arroz, e o ovo tinha que dividir entre os filhos, 1, 2, 5, 8, 10 filhos. Mas se você for lembrar, você lembra desses atos heróicos, mas você, quando tenta buscar, algumas pessoas aqui não lembram, por exemplo, de uma vez do colo do pai. E tudo isso nós acabamos trazendo para a nossa vida. Por exemplo, nessa manhã nós chegamos num lugar como esse, num momento de adoração como aquele que nós tivemos ainda há pouco. Algumas pessoas aqui amam a Deus, eu não tenho dúvida disso, mas às vezes você não consegue experimentar o colo do Pai. Alguns aqui, tudo o que precisam nessa manhã é de um colo. O problema é quando você pensa e tenta lembrar e você não lembra um momento. Tem filhos aqui que nunca ouviram do pai: filho, eu te amo. Tem filhos aqui que não tem mais os pais vivos. Como você gostaria de poder voltar no tempo? Só para curtir a presença e a companhia do papai, da mamãe. Quando nós estamos apertados, não importa a idade, é tão bom saber que aconteça o que for, nós sempre teremos os nossos pais para recorrer a eles. Alguns filhos entraram aqui sobrecarregados, cansados, desanimados. Alguns entraram com o joelho ralado, outros com o coração ferido.
Tem pessoas aqui que entraram precisando de um milagre dentro da sua casa. Tem gente aqui que gostaria de reescrever a história no seu casamento. Tem famílias aqui que estão sofrendo o drama de uma enfermidade dentro do lar. Tem pessoas aqui que há anos sua vida é apertada, muita dificuldade, muita luta, as coisas parecem que não melhoram. Você ama Deus, mas às vezes bate no nosso coração, parece que estamos sozinhos. Às vezes você entra nesse lugar achando que Deus ouve todo mundo, mas parece que Ele não ouve você. Quantas vezes você já clamou, já pediu, e parece que Deus não ouve, e dá aquela sensação que Deus prefere quem está do lado. Mas então Deus hoje achou você. Essa palavra dessa manhã é para aqueles que precisam de um colo. Feche os seus olhos um minutinho, por favor. Pai, há uma obra que o homem não pode fazer nessa manhã. Paizinho, sabemos que o Senhor é o Criador do universo. Sabemos que o Senhor é o provedor de todas as coisas. Mas sabe, nessa manhã, Pai, nós viemos até a Tua casa para desfrutar da intimidade do Pai. Paizinho, eu peço pelo sobrenatural, não só aqui nesse lugar, mas também para as pessoas que estão conectadas pela rede super. Que o amor do Senhor venha encher esse lugar, encher os corações aqui, os lares que estão conectados agora, os ambientes de trabalho, quer hospitais, presídios. Não importa onde, Deus, que a mesma atmosfera que o Senhor está proporcionando aqui nessa manhã se estenda. Jesus, algumas pessoas aqui nessa manhã estão precisando do colo do Pai. Por isso eu peço o seu sobrenatural nesse lugar. Continue com os seus olhos fechados. Eu queria que você fosse muito sincero com você mesmo agora. Talvez se você dissesse assim: Nelson, se Deus estivesse aqui nessa manhã igual você está, de corpo presente, eu iria sair correndo do meu lugar e eu ia pedir a Ele um abraço. Eu ia pedir a Ele um colo, Nelson. Ouvindo essa palavra, se Deus estivesse presente com o corpo físico, eu correria agora do meu lugar e pediria um colo ao Pai. Se você é essa pessoa, eu queria pedir que você só se colocasse de pé. Se hoje o Pai estivesse aqui como eu estou, de forma física, e você precisa de um toque na sua vida, não importa a sua idade, não espera alguém levantar do seu lado, você sabe que é com você. Se você é a mãe aflita que eu falei aqui hoje, se você é a mãe, se você é a esposa do coração apertado, se você é o pai que precisa de um toque hoje, se você é um filho angustiado, se você está precisando de coisas de Deus para ontem, se você não quer ver a segunda-feira como vai começar tudo de novo, mas uma semana que vai te trazer novas oportunidades. Se você entrou ansioso, se você entrou triste, se você entrou nesse lugar precisando de um toque, fique de pé. Há um rio de Deus nesse lugar. A palavra de Deus diz em 1 João 4,12: ninguém jamais viu a Deus, mas Deus está dentro de nós. E a palavra de Deus diz em 1 João 4,12 que Deus dentro de nós, que Ele manifestará o seu amor quando nós amamos uns aos outros. Deus não está aqui de forma física, mas Ele está dentro de nós, amém? Então, se seu marido está de pé, se a sua esposa está de pé, eu queria que você ficasse do lado dessa pessoa agora. Se seu filho está de pé, se sua mãe está de pé, eu queria pedir que você fosse um instrumento de Deus agora, e procure alguém que está de pé perto de você. Se é uma pessoa desconhecida do seu lado, se você quer emprestar os seus braços e o seu abraço nessa manhã,
Você não precisa impor a mão, você não vai orar pela pessoa, você vai ser só um instrumento vivo, porque a palavra de Deus diz: ninguém jamais viu o Pai, mas o Pai está em nós, e o seu amor se manifestará quando nós amamos uns aos outros. Um amor, um abraço, um sorriso manifestará o amor de Deus nessa manhã. Aos que choram nessa manhã, não segura o seu choro, não segura. Alguns só precisam chorar nessa manhã, então chore. Você está no lugar certo, você está no lugar certo. Sinta o amor do Pai. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. Sinta o colo do Pai nessa manhã. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim.
Pai, nós, diante dessa palavra que foi liberada sobre os nossos corações nesse dia, diante, Senhor, de tantas lágrimas que percebemos nos olhos, como reflexo do coração das pessoas que aqui estão, daquelas que nos veem e nos assistem, Senhor. Sabemos da Tua paternidade, sabemos que ainda, Senhor, que somos abandonados talvez por alguém, o Senhor nunca nos abandona. O Senhor é um Pai presente, o Senhor está em todo lugar, o Senhor tem todo o poder e o Senhor tem toda a ciência. O Senhor é soberano e nós cremos nisso nessa manhã. Nós cremos, Senhor, que foi liberado sobre nós nessa manhã cura, Pai, de toda amargura, talvez de decepções, porque os nossos olhos, Senhor, estão no Senhor nessa manhã. O nosso coração está sendo alinhado ao Teu coração. Diante de cada pessoa que está aqui, de cada realidade, que o Senhor se manifeste como Pai, e que nós, Senhor, nos comportemos como filhos. Filhos que não somente acreditam, mas que confiam no Senhor, que confiam, Senhor, no Teu poder. Nós oramos, Senhor, por cada família aqui representada, por cada um de nós que necessitamos do Teu cuidado, do Teu colo, do Teu abraço, do Teu afago. Que nessa manhã o Senhor possa trazer alento aos nossos corações, em o nome de Jesus. Eu queria que todos vocês colocassem a mão sobre o coração, todos. Talvez você entrou aqui nessa noite e através dessa mensagem o Senhor se revelou ao seu coração. Talvez você nunca teve a oportunidade de entregar ou de confiar plenamente no Filho de Deus. Ele morreu em seu favor, Ele morreu por você. E um homem certa feita disse: se Jesus entregou toda a sua vida por mim, não me resta outra coisa senão eu também entregar toda a minha vida a Ele. Talvez você está aqui nessa noite e você não teve a oportunidade de entregar 100% o seu coração a Deus. Eu queria que todos fechassem os seus olhos e colocassem a mão sobre o seu coração. Eu quero fazer mais 2 orações nessa manhã. Uma eu quero que todos repitam comigo, e a outra eu quero orar sozinho. E a primeira oração eu queria que todos vocês, com a mão sobre o coração, com os olhos fechados, repetissem comigo dizendo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, nessa noite, nessa manhã, diante da Tua palavra, eu me entrego completamente a Ti, confessando ao Senhor como meu Salvador. Diga: e eu que estava distante, afastado, nessa manhã eu volto na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Diga: eu faço essa oração com todo o meu coração, me entregando e confessando e voltando a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, para que não haja constrangimento no nosso meio. E eu quero fazer mais uma oração para você que fez essa oração, que aqui repetimos pela primeira vez, ou você que nessa manhã necessita voltar para Ele. Nessa manhã o Senhor quer te receber de braços abertos. Eu queria pedir para que ninguém saísse nessa hora, porque esse é o momento mais importante do culto nessa manhã. Você que fez essa oração pela primeira vez,
ou você que nessa manhã, pela revelação da Escritura, o seu coração anseia voltar para Ele, com seus olhos fechados. Eu vou contar até 3 e eu quero que você levante uma de suas mãos para que eu possa orar por você. 1, 2, 3. Faça um sinal com a sua mão. Você que nessa noite fez essa oração pela primeira vez, ou você que nessa manhã volta para Ele, erga uma de suas mãos que eu quero orar por você. Várias mãos levantadas aqui na primeira galeria, aqui embaixo. Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Você que nessa manhã entrega o seu coração a Jesus, ou você que estava distante nessa manhã, volta para Ele. Faça um sinal com as suas mãos que eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão, eu quero, sem constrangimento algum, convidar você a vir aqui à frente para que eu possa orar. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não se envergonhe. Se você está no seu lugar e você confessou Jesus como seu Salvador e voltou para Ele nessa manhã, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você, vem cá, corre aqui. Isso, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Sem constrangimento nenhum. Nós queremos orar por você. Você que está na primeira galeria, na segunda, nós esperamos você aqui embaixo. Isso, pode chegar. O amor do Senhor te alcançou nessa manhã. Glória a Deus. É manhã de salvação. Pode chegar. Pode chegar. Você que está aí no seu lugar, e o seu lugar é aqui à frente. Saia do seu lugar e nós queremos receber você. Pode se achegar. Pode vir. Aleluia. Pode chegar. Tem mais pessoas chegando nos corredores. Pode chegar bem perto. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção, vocês que estão aqui à frente. Todos vocês. Olhem para mim. Posso ver tantas lágrimas de um Deus que é Pai, que abraçou você nessa manhã. Eu quero dizer que essa decisão que vocês tomam nessa manhã é a decisão mais importante da vida de vocês. Há muitos anos atrás eu tomei essa decisão e a minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais. O Senhor mudou a minha história, Ele mudou o curso da minha vida, e é isso Ele está fazendo na sua vida nessa manhã. E nós queremos como igreja orar por vocês. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vocês que estão aqui à frente. Estenda suas mãos, igreja, vamos orar. Tem mais pessoas chegando, glória a Deus. É manhã de salvação. Chega um pouquinho para frente, todos vocês que estão aqui, antes de nós orarmos. Pai, obrigado, Senhor, porque nessa manhã, pela Tua palavra, o Senhor se revelou aos corações, e aqui, rendidos eles estão. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã, o Teu nome foi exaltado, e houve salvação no nosso meio. Obrigado, Pai, porque pela pessoa do Teu Espírito, fomos tocados, Senhor, pela paternidade do Senhor nessa manhã. E essas pessoas que aqui confessaram ou voltaram para o Senhor, que estão aqui à frente, que nessa manhã o Senhor os tome no colo, que o Senhor se revele a eles,
E nós, como igreja, liberamos palavras de bênção, Senhor, sobre cada um deles. Toda artimanha de Satanás, todo intento das trevas contra eles, nós repreendemos e anulamos nessa manhã, na certeza de que a partir de hoje, eles vão viver uma nova história em Cristo Jesus. Uma nova história em Cristo Jesus. E nós, como igreja, abençoamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha para mim, vocês que estão aqui à frente. A Bíblia, a palavra de Deus, ela deixa claro para nós que um momento de salvação, de entrega como esse, há muita festa no céu. E nós, como igreja, não poderíamos deixar de receber vocês se também com muita festa. Por isso eu vou contar até 3, e vocês vão virar para essa igreja linda, e nós queremos celebrar vocês como parte dessa linda e nova família. Amém? Amém, igreja? Eu quero ensinar algo para vocês, vamos lá? Eu vou contar até 3, e vocês vão virar para a igreja, e nós queremos receber vocês com abraços, com aplausos, com júbilos, em nome de Jesus. 1, 2, 3, essa é sua nova família. Celebra a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vocês que vieram aqui à frente, essas pessoas que estão de colete, elas estão aqui para pegar o seu nome, o seu telefone, para dar um presente para vocês. Nós precisamos de mais 5 minutos. Nós vamos levar para você numa sala à minha esquerda. Nós vamos pegar o seu nome, o seu telefone, vamos dar um presente para você, porque nós queremos ligar para você durante essa semana. Nós queremos cuidar de você, queremos inserir você em uma de nossas células, em nome de Jesus. Enquanto vocês seguem os nossos consolidadores, nós vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda bem forte, igreja! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Estenda suas mãos. Quantos aqui foram abençoados nessa manhã? Louvado seja Deus pela vida do pastor Nelson. Obrigado, pastor Nelson, pela honra que tivemos. Se você tiver oportunidade no final, venha dar um abraço no pastor Nelson, abençoar a vida e o ministério dele. São milhares e milhares de jovens e adolescentes que têm acompanhado, e ele tem sido referência em tantos lugares. Eu quero orar por você nessa manhã. Estenda suas mãos. Pai, te louvamos pela tua palavra, te louvamos por cada família aqui representada. Pai, que possamos sair daqui completamente diferente da forma que entramos, porque entendemos nessa manhã que o Senhor é o nosso Pai, que pela inocência nós cremos na onipresença, na onisciência, cremos em todo o poder, cremos no Senhor, na tua soberania, Pai. Pai, que o Senhor nos leve em paz e em segurança até o nosso destino, que o Senhor nos dê um resto de domingo abençoado e uma semana repleta, Pai, de experiências com o Senhor. Obrigado, Senhor, em o nome de Jesus. Ao Senhor a honra, a glória e todo o louvor. Amém.